Bom, agora vamos contar a história de um anabatista, né? Ok? Joviniano. 393 da era cristã, página 108, item 43. Defendia que o batismo era o símbolo externo de uma transformação interior. Essa interpretação confrontava com a doutrina católica da regeneração pelo batismo. Bom, o que é a doutrina da regeneração pelo batismo? Até hoje, católicos, protestantes, né, eles pregam isso, que a pessoa deve ser batizada porque se ela não for batizada, a criança recém-nascida, ela não se livra do pecado original. E esse batismo, ele regenera essa criança, eles dizem. Nós sabemos que isso não é verdade. Ninguém se livra do pecado original, enquanto estiver nesse mundo, né? O pecado original, nós só vamos nos livrar quando nós recebermos o corpo incorruptível. Hoje ele está conosco, nos causa fraqueza, doença, atrações ao erro, né? Bom, mas veja o que diz o historiador Pereira, do livro História dos Batistas. Não? Ele diz: Agostinho acusa-o apenas de erros doutrinários. Não aceitava, como outro cristão do tempo, Euvídio, a ideia da virgindade perpétua de Maria, mãe do Senhor. Os primeiros passos do caminho da mariolatria estavam sendo dados nesse tempo. Então, esse catolicismo romano, ele já tinha adotado aquele paganismo que era comum, né, no culto de Júpiter, de Diana dos Efésios. Diana dos Efésios, ela era, na crença dos romanos, né, ela era uma virgem perpétua. Isso vinha desde a Babilônia, de Semíramis. A Bíblia não ensina que Maria permaneceu virgem depois que Jesus nasceu. Deus tem até poder para isso, mas a Bíblia não anunciou isso e não ensina isso. Na verdade, Maria teve filhos com José depois de Jesus, normalmente, né? O comentário prossegue. Próximo do ano 400 depois de Cristo, sob o risco de morte, fugiu com os seus discípulos e refugiou-se nos Alpes suíços. Toda e qualquer igreja que não aceitasse os ritos da Igreja de Roma estavam proibidas de funcionar desde o ano 380 da era cristã. Não temos escritos de Joviniano para analisar toda a sua visão doutrinária. As informações que nos chegaram resultam dos escritos católicos de Jerônimo e Agostinho de Hipona. Jerônimo aponta alguns ensinos de Joviniano. Jerônimo, lembrando, é chamado de São Jerônimo, né, um católico romano, né? Ele diz: as mulheres cristãs, sejam virgens, sejam casadas, sejam viúvas, têm mérito igual diante de Deus, desde que sejam cristãs fiéis. Isto é, o fato de uma mulher se conservar solteira não aumenta sua consideração diante de Deus. Jerônimo, defensor ferronho dos méritos da virgindade e do celibato, ficava furioso ao saber de tais ideias. E Joviniano estava certo, né? Se a mulher quiser guardar a sua virgindade, assim como o homem também, o apóstolo Paulo disse, ele vai se dedicar mais à obra de Deus. Mas isso não significa mais santidade, né? Ele prossegue: e para confirmar sua doutrina ascética, dá uma interpretação absolutamente fantasiosa, para não dizer ridícula, à parábola do semeador. Segundo o herege de Belém, bom, aqui o historiador ele está chamando Jerônimo, né, de um mestre de Belém.
Então eu mudei, sempre lembrando, quando tiver colchete, significa que eu estou inserindo um comentário alterando, em vez de mestre de Belém, segundo o herege de Belém, a referência de Jesus aos frutos da semente que caiu na boa terra aplica-se ao estado civil das mulheres cristãs. 100 por 1 é o prêmio das solteiras. 60 por 1 é a recompensa das viúvas que não se casam de novo. 30 por 1, o prêmio modesto das casadas. A segunda heresia de Joviniano, que ele apontava, era a ideia de que os cristãos batizados não podiam ser vencidos pelo diabo. Os que o fossem estavam indicando que tinham sido batizados apenas na água e não no Espírito. O batismo era, para Joviniano, o símbolo externo de uma transformação interior determinada pela fé. Vemos assim que a heresia venenosa não é mais do que uma maneira de expressar a doutrina evangélica da perseverança dos santos, muito bem fundamentada nas Escrituras, pois estas garantem a vida eterna para aqueles que verdadeiramente creem. Ou seja, Joviniano dizia, você tem que se manter na fé. Enquanto o catolicismo até hoje ele diz que não. Ele diz que independente do pecado que você cometer, se você é católico, você vai ser salvo. O teu pecado, ele só vai determinar quanto tempo você vai ficar no purgatório queimando antes de ir para o céu. Isso é uma heresia grave, Ele prossegue. A terceira heresia era a ideia de que não havia diferença entre os que jejuavam e os que comiam, rendendo graças a Deus. Joviniano repudiava a ideia de que morrer de fome fosse sinal de santidade. Finalmente, Joviniano ensinava que todos os crentes teriam recompensa no céu, não havendo distinções na salvação. O comentário prossegue. Joviniano fora um católico que vivia enclausurado como monge. Abandonou o catolicismo e, tudo indica, encontrou alguma comunidade de cristãos que fugiam da perseguição católica. Joviniano se destacou como obreiro dessa igreja e acabou por liderá-la. Joviniano foi um dos muitos pastores que precisaram fugir para escapar da perseguição católica, que sem sombra de dúvida foi pior do que a perseguição do Império Romano. Joviniano fugiu com a sua igreja, mas a sua mensagem crítica às práticas católicas causavam questionamentos aos católicos. Então surge na história a figura do católico Jerônimo de Estridão, que escreve 2 livros para combater os ensinos de Joviniano, intituladas Contra Joviniano. No livro 2, Jerônimo descreve o anabatista joviniano e caracteriza as suas doutrinas como a dos grupos de anabatistas que os católicos chamavam de montanistas e novacianos. Ou seja, ele traçou uma série de acusações contra os católicos romanos, críticas, E ele vai ter que fugir com a igreja dele. Ele vai ter que fugir porque senão eles seriam mortos. Eles têm que fazer o mesmo que os cristãos faziam na perseguição do Império Romano, fugir para as montanhas. É isso que nós veremos. Pois bem, veja o que ele diz. Montano e Novaciano sorririam com isso, pois afirmariam que é impossível renovar novamente, por meio do arrependimento, aqueles que crucificaram para si mesmo o Filho de Deus. Ou seja, citando Hebreus, que Hebreus fala, o autor dos Hebreus fala de um estado espiritual que a pessoa vivia e que ele caiu, a ponto de o autor dos Hebreus dizer que para eles não havia mais arrependimento nem salvação. Jesus Cristo disse que se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não existe mais arrependimento para ela. Tá bom?
E aqui, Jerônimo, o católico Jerônimo, está criticando Joviniano por ele, como os montanistas, como os novacianos, ou seja, os verdadeiros cristãos dizerem que o cristão tem que vigiar, porque existe um estado de queda que ele não volta mais. Não existe mais arrependimento para ele. Tá bom? Então ele diz que crucificaram para si mesmo o Filho de Deus e apresentaram a uma vergonha aberta. Ele, portanto, corrige esse erro dizendo, Hebreus 6:9. Bom, eu vou ler esse texto, né, para os irmãos poderem ver que o texto do autor dos Hebreus, assim como Jesus fala num determinado momento, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem mais salvação, né? Então vocês podem ler todo o capítulo 6 de Hebreus, mas o versículo de 9 diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, ok? Quando você lê os textos anteriores, você vê que ele dizendo que alguns não tinham mais salvação, ok? Tá bom? Então, veja, o versículo 5, ele falando, aqueles que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, ele está dizendo que é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a estes, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então ele está criticando esse anabatista por ele, né, defender isso. A Bíblia, ela defende isso, que realmente existe estado que o homem, ele não se arrepende mais, o Espírito Santo não age mais nele. E o que os montanistas e os novacianos, e também esse Joviniano dizia, né, é que aquelas pessoas que durante a perseguição aceitavam sacrificar o demônio e comiam das coisas sacrificadas ao demônio, não? Eles estavam dizendo que essas pessoas teriam blasfemado contra o Espírito Santo e que não haveria arrependimento para eles, né? Bom, a crítica prossegue, né? Ele diz, mas amados, somos características de coisas melhores a seu respeito, de coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim, pois Deus não é injusto por esquecer sua obra e o amor que você demonstrou para com o nome dele, ao ministrar aos santos e ainda ministrar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que Deus é misericordioso. E, é claro, eu concordo, e certamente todos aqueles cristãos concordavam que Deus é misericordioso. Mas é fato que existe realmente um pecado que a Bíblia diz que ele não é perdoado. Não, ele não é perdoado. O comentário prossegue. O velho debate sobre o pecado dos traditores está em pauta. Jerônimo acusa o anabatista Joviniano, Montano e Novaciano de defenderem que os traditores não teriam perdão, pois como diz o autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A acusação de Jerônimo é falsa. Os anabatistas não defendiam que eles não seriam perdoados. Eles defendiam que os traditores deveriam ser tirados do ministério, serem provados no banco e poderiam ser readmitidos no ministério. Mas Jerônimo, como bom católico, seguiu a narrativa de que os anabatistas eram intolerantes e sem misericórdia. Olha, e não tem como nós sabermos quem blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Mas aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo,
e recaíram, como o autor dos Hebreus diz, realmente a Bíblia diz que existe um estado espiritual que o homem ele não tem como se arrepender, porque o Espírito Santo não age mais nele. Tá bom? É claro que para nós cristãos julgarmos essa questão é muito difícil, tá bom? É muito difícil, mas que isso acontece, sim, está na Bíblia, está. Então nós não é questão de falta de misericórdia. Realmente existe um estado que o homem ele não se arrepende mais.